A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar todos para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida, revista da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando a carta de Timóteo. O título central é Multiplicando Discípulos, o legado de Paulo a Timóteo. Essa semana vamos estudar a terceira lição, a lição 3. O texto base é 1 Timóteo, capítulo 2. O título da lição dessa semana é O Poder da Oração, a Vida Íntegra e no Discipulado. Estaremos fazendo a leitura do texto, logo após estaremos orando e continuando o estudo dessa semana. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 15, 15 versículos. Admoesto, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço e redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo e não minto, fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que no mesmo modo as mulheres ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança ou com ouro ou pérola e vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição, não permitindo, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer como modéstia na fé, no amor, na santificação. Vamos estar orando, agradecendo a Deus agora nesta hora, com mais um estudo. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito eternamente seja seu nome. Agora, Deus, que te pedimos, ó Pai, que nos ensine, nos traga a luz das Escrituras, o ensinamento, e que nós possamos, Senhor, aprender muito diante desse estudo, ó Deus, porque esse estudo tem base a sua palavra. Agora, Deus, colocamos os nossos inscritos, irmãos, que irão passar e ver, Senhor, e compartilhar também esse estudo com seus irmãos e amigos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar, ó Pai, aqui lecionando, ó Deus, com meus amados irmãos em Cristo Jesus. Abençoa a todos, tome todos nas tuas mãos, cura, transforma, ó Deus, nos capacite cada vez mais para estarmos diante de Ti, com o coração aquebrantado, um coração apto a aprender de Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Então, irmãos, como já foi falado aqui, o título é O Poder da Oração e a Vida Íntegra no Discipulado. Duas coisas essenciais na vida do cristão, né? Os irmãos não reparam porque eu tô com rinite, né? E de vez em quando ela me ataca. O objetivo é compreender que a oração pública e privada, junto com uma vida de comportamento íntegro, são ferramentas indispensáveis para o discípulo
e reflita a luz de Cristo em um ambiente muitas vezes hostil, né? Então, nós devemos ser essa ferramenta que o Senhor usará como as nossas vidas, né? E no discipulado, né? Para que as pessoas venham a se converter nos seus caminhos. E a oração tem como esse objetivo, né? De preparar a vida das pessoas e objetivo. A carta de Paulo a Timóteo continua a revelar aspectos fundamentais para a formação de discípulos fiéis e comprometidos. No capítulo 2, esse capítulo que nós estamos lendo, Paulo aborda um elemento central da vida cristã que sustenta todo discipulado: a oração. A oração, irmãos, nada mais é do que você ter uma intimidade com Deus, você se expressar diante de Deus aquilo que você deseja, né? Almeja o seu coração. Além disso, ele chama a atenção para a importância de uma conduta íntegra e santa. Então, são dois elementos aqui, né? A oração, que você deve orar a Deus, a intercessão, e a sua vida cotidiana, né? O seu exemplo maior para aqueles que ainda almeja entrar pela porta, né? Pelo reino dos céus. Santa, que seja testemunho vivo de transformação que o Evangelho promove. Isso deve ser o objetivo. Discipular significa cultivar uma vida em constante comunhão com Deus, reconhecendo Jesus Cristo como único mediador e vivendo em humildade e santidade. Então, mediar, né? O que é um mediador? É aquele que intercede, na verdade, aquele que quando tem um atrito, ele faz a mediação daquela pessoa. Em Éfeso, onde Timóteo ministrava, era um centro comercial e religioso na Ásia Menor, conhecido pelo templo de Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? A igreja em Éfeso enfrentava divisões, imoralidades e falsos ensinamentos que ameaçavam seu testemunho. Esse era o local que Timóteo foi enviado, né? Um local muito difícil, onde era um centro comercial, mas também existia uma forte religiosidade. Então, Paulo orienta Timóteo a priorizar a oração, a vida santa como resposta a esse desafio, enfatizando que a transformação da sociedade começa pela oração e pela integridade do povo. Talvez seja esse um dos grandes motivos, né, que a nossa sociedade ainda não tenha despertado para uma vida santa, porque falta em muitos crentes, em muitos cristãos, né, talvez em mim, em você, essa prioridade, a oração e o bom testemunho, né? Às vezes, um bom testemunho, com certeza, um bom testemunho fala muito mais do que 1000 palavras, né? Primeiro tópico aqui, irmão, a importância da oração por todos, né? A oração é a chave que move, né, o coração de Deus. Ela tem ela que faz com que as portas do céu se abram para que o crente ore a Deus e fale com o Senhor. Depois de encarregar Timóteo de defender a fé, Paulo começa a orientação sobre a adoração pública, sobre os cultos públicos que a igreja deve prestar, né? Os irmãos observam que Paulo aqui está dando a orientação sobre a adoração pública, os cultos públicos, né? E o que a igreja deve prestar a Deus. Paulo começa o capítulo com uma exortação para que se faça petições, olha a orientação dele, orações, né? Oração, intercessões, interceder, ações de graça, louvor, né?
por todos os homens. Ele está afirmando que a oração é a primeira e mais importante atitude do discípulo para promover a paz e a justiça no mundo. Então, devemos massificar mais, né, as nossas igrejas, o povo de Deus, em oração. Se o povo de Deus orasse mais, buscasse mais, orasse mais, com certeza, muitas coisas mais seriam realizadas no nosso país. Coisas boas, na verdade. A expressão proto ou panton, antes de tudo, indica primazia da importância e não de tempo. Né? Que essa expressão grega, né? Ela significa primazia, primeiro, né? E não o tempo. Não é uma simples ordem cronológica, mas sim a prioridade. A oração não é um apêndice de uma vida cristã, mas sim uma parte vital, indispensável, que deve receber de todos nós a devida importância e prioridade. Então, a oração, nós temos que ter a oração como muito importante na vida da igreja e na vida da comunidade, né? E é uma prioridade. Orar por todos, incluindo aqueles que estão em posição de autoridade. É um ato de mostrar maturidade espiritual e compromisso com o bem comum. Não importa quem esteja no poder, mas devemos orar para que Deus dê justiça a essa nação e faça justiça, né? Tocamos o mundo inteiro com as nossas orações, que transpõem as barreiras geográficas e culturais, né? Se você orar, você pode orar pela sua nação, pela sua pátria e pela pátria do mundo inteiro, né? Pelas pessoas que vivem neste mundo. Paulo destaca que o propósito da oração é que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Hoje muitas coisas acontecem, talvez seja porque as pessoas não buscam no lugar certo, né? Quando você não busca no lugar certo, você não vai encontrar a solução. E o lugar certo de nós buscarmos é no altar de Deus, né? Nos pés do altar do Cristo ressurreto, né? Por isso e para isso que ele morreu, para que você orasse, para que ele intercedesse por cada um de nós, né? Ele é o intercessor, ele é o que faz mediação entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, e ele traz essa esperança que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. O Deus que governa o mundo quer que seu povo ore em favor do mundo. Devemos orar por todos, sem distinção, né? Que a oração assuma o papel de extrema importância em nossas vidas. Esse é o desejo, né? Que a igreja realmente se debruce sobre essa principal, né? A Bíblia fala que a casa dele, né? Jesus, quando esteve aqui, ele disse: a minha casa será chamada por todos os povos casa de oração. Então devemos fazer jus, né, à casa de Deus como um lugar de oração, não outro lugar, mas um lugar de reverência, um lugar de culto e um lugar também de oração, intercessão, deprecações, né, e ações de graça por todos os homens, né? Devemos estar atentos a esta recomendação. Então falamos nesse primeiro tópico a importância da oração por todos os povos, né? Povos, línguas, nações. O testemunho da igreja na sociedade. A igreja ela tem um papel fundamental que é ser um farol, né? Uma luz, né? Uma lâmpada, na verdade, para que a luz que é Cristo resplandeça nessas trevas. Paulo ensina que a oração, além de ser a expressão de fé, também é um instrumento de transformação social. A oração também é um instrumento para que as pessoas se transformem, né? Ele liga a prática da oração com a consequência prática com uma vida tranquila, pacífica, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. O termo grego, traduzido tranquila,
refere a uma vida sossegada, sem agitações externas, já que Yeshios, traduzido como pacífica, carrega a ideia de serenidade interior e ordem pública. Essas qualidades não indicam fuga do mundo, mas sim um ambiente onde a fé pode ser vivida com liberdade e a igreja pode exercer seu papel como sal e luz, né? Foi o que eu falei, né? A igreja ela pode comparar como uma lâmpada, né? Como ilumina o nosso ser. Jesus é a luz verdadeira que ilumina nessa lâmpada. A oração aqui não é um fim em si mesma, mas uma força pacificadora, geradora de ambiente propício à evangelização, discipulado e justiça. Então, preparando o ambiente para que tenha uma geradora de vidas, né? Vidas e que ganhem almas para o reino de Cristo. A palavra Eusébia significa piedade ou devoção, do grego, né? Estou lendo aqui Eusébia, mas do grego, né? Significa piedade ou devoção prática, um comportamento que honra a Deus em todas as esferas da vida, no lar, no trabalho e nas decisões. Na verdade, a oração ela abrange todo o universo do ser humano, né? A viver de uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. Já a Semonetes, que significa dignidade, respeito, seriedade, moral, descreve um tipo de sobriedade respeitável. Não é apenas moralidade, mas uma postura nobre, ética, reverente. A dignidade cristã é fruto do temor do Senhor e da consciência da missão, né? Então, você vê que quando nós tratamos de dignidade cristã, ela vai muito além da dignidade, né, da sociedade. Ela está no temor do Senhor. Qual o temor do Senhor? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? É o respeito a Deus. O testemunho da igreja deve apontar para a verdade que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, homem Cristo Jesus. É o que o versículo 5, né, desse capítulo que diz assim: porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. É interessante que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele enfatiza Jesus Cristo homem, né? E reconhecendo que ele esteve aqui para a sua missão. Essa verdade deve ser proclamada com coerência entre a mensagem e a vida. Em um tempo de superficialidade, né, as coisas nem tanto verdadeiras, moral e confusão de valores, a igreja precisa refletir a beleza da santidade por meio de homens e mulheres que vivem com dignidade, piedade, não apenas no culto, mas também na sociedade, né? Então, a vida cristã não é uma vida superficial, mas uma vida de valores, de santificação, né, de santidade, por meio de homens, mulheres, né, todos aqueles que professam a fé em Cristo. E ele destaca aqui, não apenas nos cultos, né? E muitas das vezes o culto é onde está todas as pessoas ali, né? Mas também no meio da sociedade. Sociedade que é em todo lugar, né? No trabalho, em casa. Então, irmãos, nós falamos no primeiro tópico, a importância da oração por todos. Agora, o testemunho da igreja na sociedade, né? É importante também. Orar por todos e ter o testemunho, né? Fala muito mais alto do que qualquer outra coisa. Jesus, agora falando especificamente na carta, referindo a Jesus, o único caminho, né? O único mediador. Diz assim, Paulo reforça que há um só Deus. Não há 2, 3 Deus, não. Um só Deus, né? Um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Esse versículo é uma das declarações mais diretas e poderosas do Novo Testamento, a centralidade exclusiva
de Jesus na salvação. Então, irmãos, aqui nós temos uma verdade prática, né? Uma verdade, como é assim, racional, né? Uma verdade forte, que a gente pode dizer. Uma declaração à centralidade exclusiva de Jesus na salvação. Não existe outro pela qual o homem deva ser salvo, né? Não existe outro caminho. Paulo afirma duas verdades fundamentais. Há um só Deus. Rejeitando o politeísmo e qualquer concepção que relativize a soberania divina. Então há um só Deus, né? Há um só soberano, um só Salvador. Há um só mediador, rejeitando qualquer outro canal espiritual necessário entre Deus e os homens. Não existe, né? Jesus é o único que pode levar à salvação através da sua vida. Essa verdade é o fundamento do discipulado, porque esclarece que não há outro caminho para o Pai, né? Senão por meio de Jesus. Então aqui está declarado, né? Não existe outro caminho. Nem todos os caminhos levam a Deus, né? Porque há um só caminho. Senão ele botaria há outros caminhos. Não. Jesus é o único caminho. A mediação de Cristo é exclusiva, pessoal, eficaz. É necessário que todos reconheçam que todo acesso ao Pai é possível somente por meio da obra redentora de Cristo. Então, somente pelo sacrifício vivo na cruz é que nós temos acesso ao trono do Pai. Porque agora ele subiu, né, como sumo sacerdote, está à destra, à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é a expiação viva, né, do sacrifício na cruz por nossos pecados, derramando seu sangue precioso, aspergiu sobre né, o sangue dele. Assim sendo o sacrifício, o cordeiro imolado pelos nossos pecados, né? A salvação é exclusivamente por Jesus. Se é exclusivo, então não tem como você ter outro meio. Nenhum líder religioso, nenhum ritual humano, nenhum sistema pode substituir Cristo Jesus. Quem intercede por nós, nos capacita para viver segundo a vontade do Pai. Qualquer ensino que coloca outro mediador, né? A pessoa que vai mediar, a pessoa que vai apaziguar a guerra, né? No lugar de Cristo, nega essa verdade essencial. Qualquer outro que venha diz, é assim, dessa forma, não da forma que vocês ensinam que Jesus, não. Aqui está dizendo, há um só mediador, que é Cristo, né? A mediação de Cristo não é apenas verbal ou representativa, ela é sacrificial, né? Então, ela é sacrificial porque foi feito um sacrifício pelas nossas vidas. Pois ele nos ofereceu sangue, não ofereceu sangue de animais, mas seu próprio sangue derramado para nos purificar de todo pecado, né? É uma mediação completa, perfeita. Por isso não precisa ser repetida. Então, uma vez que foi sacrificado o sangue perfeito, né, o sangue de Cristo, agora não precisa mais ser feito novamente, todo sempre, esse sacrifício, porque uma vez que foi feito, rompeu-se o ciclo, né, do pecado. É uma mediação completa e perfeita e por isso não precisa ser repetida. É suficiente, né? Compreendendo que Jesus é o nosso único mediador, fazemos nossas orações em nome de Jesus. Toda oração que nós fazemos como crentes em Cristo, a nossa petição é direcionada a Jesus, né? Em nome de Jesus, porque é Ele que fez o sacrifício por nós, Ele que intercede por nós, é Ele que nos reconciliou com o Pai. Normalmente é assim que encerramos nossas orações, porque somente o Senhor Jesus é o nosso mediador. Irmãos, encerrando aqui, concluindo o nosso estudo dessa semana, que eu creio que é uma bênção, né? Que nós possamos ter mais acesso à oração, né? Interceder mais pelas vidas e demonstrar nossa integridade no discipulado
na hora que nós vamos apresentar Cristo, né, com nossas vidas santas e santificadas em Cristo, né? Então devemos estar preparados como sal e luz dessa terra. Concluindo, capítulo 2 de 1 Timóteo revela que a vida da igreja, do discípulo, não é construída em torno de cerimônias vazias, mas de práticas espirituais que refletem o caráter de Cristo no mundo, né? A oração não é somente devoção pessoal, mas ferramenta de transformação comunitária e social, abrindo caminhos para o agir de Deus na história, nos desafia a viver de maneira íntegra, coerente e responsável em todos os espaços. Então, a oração, né, a nossa devoção, ela tem que trazer transformação no meio social, no meio da nosso ambiente que nós vivemos. O testemunho cristão ou autêntico não se limita ao púlpito ou ao templo, mas expressa no caráter, né? Como é bom você ouvir exemplos de pessoas com bons caráter. Nas palavras e nos relacionamentos. Uma igreja que vive santidade, reverência, aponta para o reino com mais força do que os discursos, né? Então, nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, então temos que reforçar o reino. A conduta no culto, tanto de homens quanto de mulheres, também importa profundamente, refletindo a ordem e a glória de Deus. Acima de tudo, essa lição nos conduz a Cristo como único mediador. Ele é o centro da oração. Jesus é o centro da nossa oração. Nós não oramos a Pedro, nós não oramos a Paulo, nós não oramos a Maria, mas a nossa oração é dirigida ao mediador, que é Cristo, né? O fundamento da nossa dignidade, a base, né? E o único que pode nos conduzir ao Pai. Não tem outra maneira. Por isso, Jesus foi o sacrifício vivo na cruz. Maria não se sacrificou por ninguém, né? Pedro também não. Mas o único que morreu na cruz com o sacrifício vivo foi Cristo. Então, por isso que nós oramos, porque Ele é o nosso intercessor, né? Tudo que somos e fazemos como discípulo deve girar em torno dele, de Cristo, né? Então, irmãos, já finalizando a nossa oração nosso estudo dessa semana, que muito boa, né? E já convidando você para a próxima lição, que é a lição 4, né? As qualidades do líder e o chamado ao discipulado. É uma sequência aqui, irmãos, que nós temos aqui nessas lições, né? Os irmãos vão ver aqui que o primeiro foi colocado a vida de Timóteo, né? Depois o chamado e o propósito do discipulado. E agora nós entramos o poder da oração, vida íntegra no discipulado. E agora nós vamos, a futura, né? Vai ser, a próxima, né? Aliás, vai ser do líder o chamado ao discipulado. Finalizando aqui, para pensar e agir, a oração tem sido prioridade na sua vida pessoal? Como a sua vida diária expressa a piedade e a dignidade que Paulo descreve no texto? A sua maneira de viver facilita o caminho para que outros conheçam a verdade? São perguntas, né, que nós devemos responder para nós mesmos, né? Então, aqui há um chamado, né, ao discipulado. Perdoe, né? Mais uma vez, né? Vamos orar? Agradecer a Deus por mais um estudo da revista, né, dessa semana. Então, quero agradecer a todos que têm participado conosco, né? Eu creio que aqui nós aprendemos muito sobre a oração, que é prioridade, né? E também nós aprendemos também que a importância do bom testemunho da igreja, a intercessão global, né, no mundo, não só da igreja, dos irmãos,
mas e também declarando que Cristo é o único caminho para todos os povos, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez queremos entrar na sua presença, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem nos ensinado, nos conduzido no caminho. O caminho, nós sabemos que o caminho é o Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Pai, queremos permanecer nesse caminho da vida eterna, o caminho que nos conduz a Ti, através do Seu Filho Jesus Cristo. Como é maravilhoso estar aqui, ó Deus, e aprender mais e mais da Sua palavra. Instrua-nos, ó Deus, nos dê conhecimento, sabedoria, para que possamos aplicar a cada dia e que as pessoas ao redor de nós possam ver a luz de Cristo brilhar e possamos ser sal e luz neste mundo, salgando, temperando, ó Deus, porque o mundo precisa de Ti. O mundo precisa de ouvir o clamor de Ti, para que eles possam reconhecer o Teu sacrifício, a Tua obra redentora por cada vida, por cada ser, que eles venham a entender que é necessário crer em Ti para a salvação da sua vida eterna. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Filho vir a este mundo nos ajudar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer para todo sempre. Amém e amém. Então, meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?